Voltamos agora no canal UOL e a gente vai falar sobre Neymar, porque o Neymar pai deu uma entrevista ontem, depois do amistoso do Santos contra o Leipzig, e foi uma coletiva que rendeu bastante, hein? Gerou bastante polêmica pelas declarações que ele disse. Disse que o Neymar está no Santos por solidariedade, foi uma das declarações que ele deu. Vamos ouvir o Neymar pai. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, o clube falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou tudo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam por um tema muito ruim. E é muito difícil você explicar para quem não quer entender. Neymar pai também não garantiu a renovação. Vamos ouvir outra declaração dele. Eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final. Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. Agora a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, é uma parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado. Pergunta, tem mercado? Então, Neymar pai, PVC, quero te ouvir e alguns pontos me chamam a atenção. Né? Quando ele fala em solidariedade, sendo que ele tem um contrato que o UOL revelou ser de 105 milhões de reais por 5 meses de contrato, então, com uma solidariedade em que ele ganha muito aí de volta. Quando ele fala que o Neymar tem mercado e quando ele diz também que são 5 meses no Santos para se recuperar, que se ele jogar, amém. Nem foi um trecho que a gente ouviu aí, mas foi uma das falas dele ontem. Como é que você viu tudo isso e que bastidores que a gente pode trazer, como é que isso caiu no Santos? Não, tem um processo de renovação do Santos e que passou, todo o processo de trazer o Neymar para o Santos passou muito pelo diretor de marketing da época do Luiz Álvaro, de 2010 a 2012, que fez o primeiro plano Neymar, que não é igual a este, que é o Armênio Neto. A partir de segunda-feira, o Armênio Neto está fora do departamento de marketing do Santos por decisão da empresa dele. Volta o Caio, que trabalhou no Santos no passado, que estava no Grêmio, volta para o marketing do Santos. Ao mesmo tempo, o Pedro Martins sai do cargo de CEO, como a gente disse 2 dias atrás, o Pedro Martins pediu demissão. Não foi anunciado oficialmente ainda porque o distrato não foi efetivado. O distrato deve ser efetivado hoje. E aí vai ser anunciada a retirada do Pedro Martins. Naquele litígio que eu tenho exposto há bastante tempo aqui, o Santos tem senhores feudais que cuidam de territórios específicos há décadas em Santos, que é uma cidade maravilhosa, estupenda, mas que tem gente que se comporta como quem vive numa província. E do outro lado tem um aspecto profissional que tem representantes como o Pedro Martins, que está saindo, como o Armênio Neto, que vai continuar na gestão do processo do Neymar, mas que está saindo do marketing. E o Neymar, pai, está percebendo o movimento. O Marcelo Teixeira está ficando isolado só com o grupo dos Zinhos. Os Zinhos são o Juninho, o Alvinho, o Gustavinho, não importa o nome. São todos os diminutivos que estão ali circulando no Marcelo Teixeira. Que não tem a ver com o lado que tenta a profissionalização. Deste ponto de vista, o que o Neymar ontem, pai, falou
ele está certo. Não, e que ele colocou, a comunicação dele foi muito ruim. O Neymar não está fazendo favor nenhum para o Santos. O Neymar tem um contrato que vai pagar ele, em média, 21 milhões de reais por mês. Aí o Neymar falou assim, isso tudo aí não é verdade, porque a gente não sabe nem quanto é que vai pagar. Sim, mas tem uma garantia do contrato que foi exposto pelo Pedro Lopes e pelo Rodolfo Gomes aqui no UOL. E se a informação, eventualmente, o Neymar quiser contestar, é só contestar. Ué, a gente está aqui aberto para receber o Neymar, para a gente vir aqui discutir as bases do contrato. A gente pega o contrato que o Rodolfo Gomes tem na mão, a gente lê o contrato junto. O Neymar está convidado para vir aqui. Está convidado. Estou convidando. Tem até café. Tem café. Do ponto de vista do que está acontecendo nos bastidores do Santos, o Neymar está dizendo o seguinte, cara, vamos profissionalizar isso aqui? Foi isso que ele disse. Quando ele disse que ele não acredita em SAF, mas se tiver um empresário que compre e que faça um processo de profissionalização, nesse caso ele acredita. Quando ele fala sobre a negociação de como é que vai ser o próximo contrato, neste ponto ele está certo. Ele está jogando no colo do Marcelo Teixeira a decisão. O Marcelo, é o seguinte, eu tenho a maior marca do futebol brasileiro nesse momento. Né? A maior marca, jogador. Ele está tratando o Neymar como uma marca. Quando ele diz todo o risco era nosso, ele não está falando do jogador especificamente, ele está falando da marca Neymar. A marca Neymar, de fevereiro para cá, ela se desgastou. Porque ela joga num time que não tem condição de responder. Então, o que ele está dizendo é o seguinte... Não, vem se desgastando ao longo dos últimos anos. Sim, por culpa dele, inclusive, por questão de noticiário, de carnaval, de etc. Tudo que o Neymar também... Por não conseguir jogar. Ele não conseguir jogar, e as lesões, e ficar fora da seleção. Ele é uma figura do marketing, mas é um jogador de futebol. Sem dúvida. Você tem toda a razão. Agora, quando ele chegou aqui em fevereiro, a marca, o Santos, de fevereiro para cá, não conseguiu ajudar a marca Neymar. É verdade que o jogador Neymar também não conseguiu ajudar o Santos. Mas o que o Neymar está dizendo é, Marcelo, vamos profissionalizar isso aqui? É isso que ele está dizendo. Vamos dar voz para quem quer resolver problemas, em vez de ficar criando problema de picuinha interna. Vamos botar os profissionais para trabalhar, porque ele está perdendo o Pedro Martins, que é um dos profissionais. Bom, esse é um ponto. Esse é o ponto que ele tem razão. Agora, ele coloca de uma forma a comunicação que é trágica. Não, a gente veio aqui por solidariedade ao Santos. Não. O Neymar veio para o Brasil para se recuperar, para tentar jogar a Copa do Mundo. Não, depois de 30 de junho nós vamos ver o que vai acontecer, porque eu podia ter botado um contrato de 3 anos em cima do Santos e ter sentado em cima do contrato. Beleza, mas nesses 3 anos a marca Neymar também ia se desvalorizar, se sentasse em cima do contrato. Então é uma via de mão dupla. O Neymar tem que se recuperar no Santos e o Santos tem que se recuperar. E se os dois trabalharem na mesma direção da recuperação, o Neymar vai fazer bem para o Santos e o Santos vai fazer bem para o Neymar. Até esse momento, isso não aconteceu. Eu quero voltar já no ponto dessa comunicação, porque, pelo menos na minha visão, houve um desrespeito ali ao Santos pela forma como ele fala. Porque ele fala como se o Neymar fizesse um favor pro Santos. Sim, como se o Santos fosse um centro de reabilitação, um grande DM. Veio para se recuperar, se jogar, amém. Então, assim, o Neymar está fazendo a parte dele também? Eu acho que ele escolheu acho que ele escolheu a palavra errada, ou escolheu o termo errado, né? Solidariedade. Mas acho que é muito a questão de... Assim, vendo a entrevista, eu já vi mais de uma vez essa entrevista, e no meu entendimento, acho que o Neymar pai fala algo no sentido assim, o Neymar volta para o Brasil, e isso eu já ouvi da boca do Neymar, que a volta dele ao Brasil era muito também para ajudar o Santos. Então, quando ele fala ajudar o Santos, acho que ele usa a palavra solidariedade, parece que ele está fazendo caridade para o Santos. Acho que talvez ali a palavra tenha sido mal usada. Ali na hora da entrevista, dá a sensação de que é uma solidariedade. Pô, tô aqui de caridade. Mas ele fala várias vezes em ajuda. Gente, mas em que esportivamente o Neymar está entregando para o Santos? O Neymar não tinha mais mercado, a Europa não queria o mercado, o Jorge Jesus não queria
A Europa não queria o Neymar, o Jorge Jesus não queria o Neymar, e ele vem para o Santos, que o abraça. Então, mas olha só, Luísa. Que favor é esse? O que ele está dando para o Santos? Não, eu estou falando da parte esportiva. Por isso que eu estou separando as duas coisas. Porque eu acho que, primeiro, o Santos não esperava que ele falasse sobre a crise publicamente. O Santos não imaginava que ele fosse explicitar a crise que está acontecendo no Santos. O que o Neymar pai falou ontem foi sobre uma crise interna do Santos. Só que ele falou do que ele pode falar. Ele não pode chegar aqui e dizer assim, pô, o Marcelo tá botando os pés pelas mãos, o Marcelo tá perdendo os caras que mais podem ajudar ele, o Marcelo tá perdendo os caras que mais podem resolver as questões. Ele não disse isso. Ele não tem autoridade para falar isso. Ele não é presidente do Santos, ele não é diretor do Santos, ele não pode falar sobre o Santos. Então ele chegou e falou sobre a marca que ele representa associada ao Santos. E aí ele tentou separar as coisas. Veja, eu estou dizendo que a comunicação dele foi trágica em relação à comunicação do Santos. Mas o que ele está falando espreme. Vai sair um copo de suco deste tamanho, de suco de crise do Santos. E ele está contando toda a crise do Santos. E quem está entendendo isso? O gabinete de Marcelo Teixeira entendeu perfeitamente. Eu falei, cara, se eu não me encostar aqui, ele não vai querer ficar. Só que ele não querer ficar tem um problema para ele. Porque ele vai para onde? Quem que é ele? Ele vai jogar na Arábia Saudita de novo? Num time que não seja o Al Hilal? Ele vai jogar nos Estados Unidos, onde ele não quer jogar? Ele vai jogar num clube brasileiro que não vai oferecer para ele também a mesma... Porque o Flamengo não vai contratar. Teve todo um desmentido aí do Flamengo, você viu? Então assim, ele está explicitando uma crise interna do Santos. Só que, do ponto de vista da comunicação, ele começa a falar coisas que parecem assim, o Neymar está aqui de favor. Se está aqui de favor, o Santos tem que olhar e dizer... Se o Santos se ofende com essa declaração, o Santos tem que dizer, não, cara, então não, beleza, então muito obrigado, não precisa não. E talvez seja a melhor solução. Porque essa história da gente ficar discutindo a situação do Neymar, em vez de ficar discutindo a situação do Santos, para o Santos não faz bem. Só que o Santos tem gente dentro do Santos que não está afim de resolver os problemas do Santos. Está afim de resolver o problema do seu território dentro do Santos. A questão do Neymar no mercado, a partir do momento que se existir, e eu venho batendo nessa tecla que não existe ou ainda não há nenhum caminho, nada caminha no sentido de cada um para um lado, as conversas vão acontecendo, os recados foram passados pelo Neymar pai e o Santos tem um interesse total na continuidade do Neymar. Se acontece um caminho diferente e o Neymar for para o mercado, obviamente vai aparecer gente querendo. Mas, por outro lado, tem que ver que tipo de mercado vai se apresentar para o Neymar. E não me parece... Pelo que eu converso com gente que transita na janela, que trabalha no mercado da bola, que vai aparecer algum time ou algum clube que ofereça ao Neymar um plano financeiro e esportivo que deixe o Neymar numa prateleira alta para ele voltar para a seleção brasileira. E ele tem uma Copa do Mundo daqui a um ano, gente. Não, ele tem... O objetivo dele. Estou falando que o Brasil tem ele na Copa. Ele tem por objetivo dele. Ele pode perfeitamente... O Neymar pode fazer, olhar nos dedos das mãos e contar assim, não, eu posso ficar no Santos, me recuperar e jogar a Copa do Mundo, eu posso ficar no Santos e não estar nem aí para a Copa do Mundo, eu posso jogar no mercado alternativo, eu posso me aposentar. Ele pode tudo. Quem não pode sou eu. Não aposentar, não posso, desculpa, não tem como. Então, assim, não tem. Tem um detalhe dessa semana que não tem nada a ver com o caso do Neymar, mas tem tudo a ver com a maneira como as pessoas tratam o futebol brasileiro. Que são as declarações do José Botto e do Abel Ferreira. Quando eles dizem, os dois, veja como Portugal, que é um país de 11 milhões de habitantes, ensina coisas ao futebol brasileiro, o país do futebol, ou o ex-país do futebol, de 207 milhões de habitantes. Eles dizem, não, eu não quero um jogador para jogar o Mundial. O Flamengo, o Palmeiras, a gente está pensando na temporada. O Mundial é um pedaço da temporada, eu preciso pensar na temporada.
Temporada inteira. E isso é muito simbólico de como a gente trabalha no Brasil. Porque a gente acredita que o marketing vai resolver o futebol. E no futebol não existe nenhum marketing melhor do que vencer. Só existe um marketing no futebol, que é bola na rede. É o único marketing que funciona. Todo o resto, você constrói um palácio de marketing e ele vai esfarelar se não tiver bola na rede, se não tiver gol. Então, por isso que o Boto está dizendo, não, Cristiano Ronaldo? Não. Para o Mundial? Não. Não existe janela para o Mundial. Eu tenho um time que vai jogar o Mundial. Faz sentido, né? Chegar só um jogador, né? Um time é um coletivo. Um cara que vai chegar ali, não necessariamente ele vai entregar. Para a gente encerrar esse assunto, Neymar, Hernan, a gente estava falando aqui sobre esse processo de renovação, né? O Neymar já falou que só quer decidir isso depois do dia 12, depois do jogo contra o Fortaleza, em que o Santos se despede aí dessa fase da temporada antes do Mundial. Essa entrevista sinaliza uma tendência maior de saída do Neymar ou de não? E quais as pretensões do Neymar pai diante disso? É de fato compraram a SAF do Santos, se o Santos vier a se tornar uma SAF, o que dá para entender os objetivos do Neymar pai enquanto empresário e não esportivos dentro do Santos? Ele tem um acordo com o Marcelo Teixeira de ajudar o Santos a melhorar a estrutura. Vestiário, CT da Vila Belmiro, o vestiário da Vila Belmiro, que já teve melhorias, e isso visando o quê? O Neymar tendo um conforto maior, tendo uma estrutura no dia a dia do CT, no dia a dia nos jogos da Vila Belmiro. Então, assim, isso foi um acordo. E ele vai continuar investindo, como ele falou ontem. A questão da renovação vai até o limite da data. E, assim, está tudo em aberto. Não dá para hoje dizer, a tendência é renovar. Um mês atrás a gente falava com mais clareza, a conversa tá fluindo bem e vai acontecer a renovação. Hoje, por causa dessas questões todas e desses recados todos que o Neymar pai passou ali na entrevista, e obviamente o Neymar pai, ele está defendendo o quê? O ativo dele, e o ativo dele quem que é? O Neymar, o filho, o jogador, a peça de marketing, né? O personagem de marketing, vai se resolver com o Santos essa questão até o limite da data, não tem jeito, está tudo em aberto.